Para a gente conseguir trazer, né, esse engajamento com a equipe e motivar eles, não é só você pagar bem, mas você precisa criar uma atmosfera dentro da sua loja, criar um movimento. Aí tem aquela frase, né? Agora, quando você quer algo mais dessa equipe, quando você quer que eles entreguem mais do que o combinado, você também tem que pagar mais do que o combinado. Como é que a gente vai conseguir ver isso daí? Gente, diariamente nós precisamos ter uma conexão, um encontro com esses vendedores. É igual eu falei, eu ficar das 7 às 9 todo santo dia. É porque os teus colaboradores não estão felizes, o teu salário não está como deveria, o teu bônus não é como deveria. Fala, maestro! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Maestria do Varejo. Eu sou Fábio Arruda e ao meu lado meu sócio e parceiro Fabiano César, e mais uma vez estamos aqui para falar de um tema que mexe muito com o empresário, Fábio, que é equipe de vendas. Eita, cara, como que a gente faz para conseguir transformar aquele vendedor que está desmotivado, fazer com que a equipe de fato fique do seu lado para virar o jogo? Um dos grandes desafios que a gente vê hoje é principalmente pessoas, né? Eu falo assim, empresário, me fala aí, qual que é o seu maior desafio hoje na loja? Ah, Fábio, meu maior desafio é a equipe. Meu maior desafio são pessoas. Cara, pensa só, a gente tem uma equipe de vendas, a gente monta todo um planejamento, né? Porque aqui dentro do podcast você vai ouvir tanto estratégias quanto insights e principalmente nós vamos falar sobre indicadores, ferramentas para que você consiga melhorar a gestão de compras, estoque, a gestão de loja, né, Fabiano? E quando a gente fala de montar planejamento, cara, montei todo um planejamento, montei uma estratégia e aí eu vou lá e entrego na mão do meu gerente, entrego na mão da minha equipe de vendas e o pessoal tá assim, ó, tudo morto. Qual que vai ser o resultado? Cara, por isso que tudo parte do jeito como a gente vende a ideia para a equipe, né? Claro, você monta todo um planejamento, monta toda uma campanha de marketing, monta as corridas de venda, vende essa ideia para o teu gerente, mas aí vai depender de como ele vende para a equipe. Então, assim, tudo começa lá em montar uma equipe engajada, trazer ele como aliados para o teu negócio e não simplesmente colaboradores. Isso tem que ser uma junção, né, eles têm que se sentir pertencentes, sabe, Fábio. Então, assim, quando você monta uma campanha de marketing, monta uma corrida de vendas, o teu gerente vai ter que vender essa ideia para eles, e aí eles comprando essa ideia, eles vão vender isso para os clientes e assim vai, né. E muitas vezes isso é quebrado ali no meio do caminho, né, com os sabotadores, como a gente falou em outros episódios, né. Nem sempre é o proprietário que sabota porque não quer ter trabalho para chegar lá. Às vezes o gerente sabota, às vezes o vendedor sabota o principal vendedor, que é quem comanda a equipe lá no lugar do gerente. Então, equipe, cara, só vai ter uma equipe top, uma equipe bem alinhada em vendas, quem faz treinamento contínuo, quem faz reuniões semanais, que isso é outro tema que é muito importante, né? Reuniões semanais, toda segunda-feira ter reunião de alinhamento com o seu gerente, né? Aquelas reuniões diárias de treinamento de produto. Então, tudo isso vai fazendo com que a equipe seja mais coesa e mais alinhada com o planejamento que tu montou para chegar no objetivo que a gente traçou, Uhum. né. É, porque a gente vai trazer mais para frente algumas estratégias, né, que os empresários vão poder aplicar amanhã mesmo ou hoje, né, dependendo do horário que você está ouvindo, assistindo o nosso podcast, você vai poder aplicar na sua loja já para conseguir melhorar esse engajamento, né, trazer essa motivação. Porque de fato, imagina, a gente gasta tanto esforço, tanta energia montando planejamento, analisando cuidadosamente os números, ajustando o fluxo de caixa, alinhando estratégia com o fornecedor. E aí tu vai lá, chega lá, o vendedor não compra briga, deixa aceita ali a meta, aceita o desafio de qualquer maneira. Em um podcast, um desses podcasts que nós gravamos, inclusive eu trouxe o caso do Raimundo, né? Raimundo, que é o nosso mentorado do Mais Cedo Varejo, e ele criava estratégias, só que a equipe não era ambiciosa, lembra? A equipe ficava totalmente desmotivada. O que eu tô ganhando tá bom. Isso me leva a um ponto de que muitos empresários acham que a motivação, né, o engajamento, gerar engajamento, é pagar um bom salário para o vendedor. Isso você acha que é o suficiente para a equipe se sentir engajada e motivada, você dar um bom salário para ela? Não. Isso normalmente é só
primeira troca, né. Agora quando você quer algo mais dessa equipe, quando você quer que eles entreguem mais do que o combinado, você também tem que pagar mais do que o combinado. Uhum. Aí muitos lojistas falam pra gente, né, Fábio: "Tá, mas pô, eu já pago o salário e ainda tem que pagar bônus para o cara fazer o que tem que fazer". Não, não é para ele fazer o que tem que fazer, é para ele fazer mais do que ele tem que fazer, né. Porque fazer o que ele tem que fazer não é o suficiente, certo? Aí tu vira para o lojista e: "Tá, mas se ele fizer só o que ele tem que fazer, vai ser o suficiente?". "Não, né, Fabiano, eu quero que ele faça isso, isso então". Então aí vem o bônus, vem as corridas de venda. Mas voltando ali, Fábio, nem sempre a culpa é dos vendedores, né, Total, porque total. muitas vezes o gerente não conseguiu vender aquela ideia como deveria. E aí um dia eu estava conversando com 2 empresários que são irmãos, e eu fiz uma pergunta para eles, "Algum dia vocês já assistiram o gerente de vocês vendendo as campanhas das corridas de venda para os seus vendedores?". Daí eles: "Ah, mas por que tu tá perguntando isso?". "Não, vocês já assistiram?". "Não, nunca". "Então como que vocês têm certeza Que ele que tá esse passando a telefone ideia, né? que esse telefone sem fio", que é aquela brincadeira que a gente tinha quando era pequeno lá, quem é das antigas vai saber, né, que aquele telefone sem fio chegava a mesma informação. Telefone sem fio é aquela brincadeira, tu bota uma pessoa do lado da outra, fala uma frase aqui, e aí o último lá tem que dizer qual a frase chegou. Nunca chega a mesma frase. É, inclusive a gente já teve uma dinâmica, né, que a gente criou e a gente participou lá. A gente criou não, né, que a gente aplicou de passar a mensagem, né, Exato. do líder, lembra? E não Ele tinha chega um objetivo, aí tinha um ele tinha. líder, era o Como que proprietário. funciona? Conta aí, como que Ó, funciona essa dinâmica? Ó, a dinâmica para você ver como que tá funcionando a comunicação da sua equipe. eram só empresários e a dinâmica era feita para eles entenderem o que acontece numa empresa e como a informação não chega lá no final. Então, o primeiro cara, ele era o proprietário, o segundo era o gerente e atrás tinham 3 cadeiras dos vendedores. Os vendedores podiam falar com o gerente podia falar com os vendedores, o gerente podia falar com o proprietário, mas o proprietário só podia falar com o gerente. Então, a informação não podia vir lá da frente até aqui atrás. Uhum. O objetivo era ele abrir um envelope e nesse envelope ele tinha várias informações e ele tinha que descobrir o nome dos 3 colaboradores que estavam lá atrás. Só que ele tinha que enviar, perguntas para o gerente tinha que fazer perguntas para lá, as respostas tinham que voltar até lá. Tinham 10 equipes participando, só uma chegou na metade do objetivo, assim, 2 nomes certos e um errado, era o nome completo de cada um. Ou seja, quando os empresários saíram dali, eles falaram quão frustrante é estar colocado no lugar do vendedor, porque eu queria ganhar o jogo, eu queria saber, a informação não chegava lá da frente, aqui atrás. Eu não sabia o que que eu tinha que falar, o E que que é eu tinha que legal, né, fazer. porque nessa dinâmica, olha, a prática dela funcionou de a gente colocar as cadeiras em fileira, Uhum, e aí um atrás do outro sentado e não podia falar, era só escrito, né, uhum. então a pessoa tinha que escrever fazer uma pergunta no Podia se papel, comunicar, mas não com voz, não era não com voz, era só só no papel. escrito, e aí a pessoa tinha que o da frente tinha que fazer uma pergunta no papel para o segundo, fazer uma pergunta para o de trás Para vir e a assim por resposta, diante, e a resposta tinha que vir passando chegando até ele. só que E claro, né, cara, que frustrante. naquela folha tinha as pegadinhas, contava-se uma história, não sei o quê, mas aí tinha uma pergunta: qual é o nome completo de cada dos seus colaboradores? E mais uma fru, 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 fru. Uhum. E aí o cara, como tinha uma página inteira, ele não se ligava só no objetivo principal, ele acabava se perdendo naquilo tudo e é sobre isso. Às vezes é tanta informação que tem ali que ele passa para o gerente, que o principal não chegou lá, né. Mas é uma dinâmica bizarra, Fábio, Não, porque foi incrível, porque, assim, as pessoas ficavam maluca, "Pelo amor de calma, Deus, calma, responde". tem um detalhe. A gente ficava sentado ali e um ambiente de empresa, de loja, ele nunca é silencioso, né, ele é Não barulhento. Então, sim. tinha uma galera ao redor tocando música, fazendo barulho, não sei o quê, porque é no dia a dia que a coisa acontece. Então, tinha ainda esse outro agravante, né, o ambiente causando o caos ali do dia a dia. É isso aí, É, foi muito legal. Então isso daí tudo para exemplificar como é importante ter uma boa comunicação com a equipe, né, porque de nada adianta a gente construir um planejamento e a gente não conseguir vender isso daí. E sobre vender, a ideia, a gente tem uma empresária que faz parte, né, do Maestria de moda infantil. E a gente criou um movimento chamado Trimestre de Ouro. O que que é o Trimestre de Ouro? Trimestre de Ouro foi uma campanha que nós fizemos de capacitação da equipe de vendas dos mentorados, dos empresários que fazem parte do Maestria do Varejo.
E lá a gente fez uma imersão, isso foi uma semana, né, inteira, não, 5 Um encontros, mês um mês inteiro. inteiro com 5 encontros, semanais, aonde a gente, juntou mais de 300 vendedores e a gente começou a treinar eles para que eles conseguissem acelerar o resultado em outubro, novembro e dezembro, que são os meses mais importantes para 90% do varejo. E só que mais importante do que você botar o vendedor para assistir e participar ali, é você criar um movimento, é você vender a ideia. E eu me lembro claramente de uma empresária que estavam com a gente, que, cara, ela juntou a equipe, gente, coisa simples, cada um dentro da sua proporção. Ela juntou no espaço lá que ela tem do escritório, trouxe a equipe de vendas, fez uma dinâmica pré-treinamento. Então, uma hora antes, estava fazendo dinâmica, história balão, fazendo pergunta para poder avaliar o nível de conhecimento, né, dos vendedores. E ali ela botou na dinâmica junto, depois no outro dia, um DJ para poder dar uma animada na galera, fez grito de guerra. Ou seja, eles vestiram, eles compraram a Coffee ideia, né? break, porque senão eles não querem ir. Então, antes de tudo, tinha um coffee break. Eles comiam ali o coffee break e se confraternizavam as lojas entre elas, né? Porque era uma rede de lojas. Depois, essa dinâmica valia prêmios. Então, era os funcionários respondendo perguntas sobre produtos da empresa e quem acertava ganhava prêmio, e vários erraram. Olha, E ali já começou a aparecer várias falhas de treinamento, de comunicação. Gerentes não sabendo responder, aí começou a ficar pior ainda. Então, assim, mas tudo bem, é sobre isso mesmo. Nem sempre expor as pessoas na frente de todo mundo é bom, mas nessas situações, quando está todo mundo sendo testado, não tem problema, tu vai se expor porque tu não treinou e aí vai aparecer ali. E aí, Fábio, eu estava falando antes da comunicação ali, e para mim não esquecer, e aí já vai mais uma dica, ó. Quem não está com papel e caneta na mão, pega papel e caneta na mão, bloco de anotação do celular, liga a Alexa, como diz o meu parceiro, E aí, Siri, já liga a Siri aí, já fala para ela anotar para você. e anota essas dicas aí. Quando a gente falou de gerente, eu estava falando daqueles 2 amigos ali que nunca tinham assistido os gerentes deles fazerem a demonstração. Falei: "Pô, a câmera, as lojas de vocês têm câmera, tem som, é só ouvir, é só assistir, não precisa lá invadir o". Isso é uma ideia, né, mas a principal não é essa. Quando tu vende uma ideia para alguém, digamos que eu vou vender uma ideia para ti aqui, tá, Fábio? "Ó, essa caneta aqui, ela é preta, a parte de trás dela aqui tem um touchzinho para te mexer no iPad e ela é de apertar aqui e tem um negocinho aqui para te colocar na camisa". Aí, se eu pedir para ti passar isso para os vendedores, talvez quando chegar lá tu não lembre, mas se eu pedir para ti assim: "Agora me vende igual eu te vendi essa caneta". Aí tu vai me repetir tudo que eu falei, eu vou entender se tu realmente sabe o que tu está falando, e se captou a ideia, e aí sim eu acredito que tu vai vender lá. Nem isso os empresários fazem. Pedir para vender de volta. E aí não para aí, né, Fábio? Uhum. Você passa para o teu gerente, ele te vende a ideia de volta e depois o gerente faz a mesma coisa lá. Faz a reunião com todo mundo e agora: "Fulano, me conta aí, o que que a gente falou hoje sobre tal coisa?". "Ah, ciclano, tá". E pergunta. Na primeira reunião vai dar o caos, mas da segunda para frente ninguém vai mexer no celular, ninguém vai virar a cabeça para o lado e vai entrar aqui, sair aqui, porque pode ser questionado, e aí a vergonha vem, né, porque a gente falou sobre isso ontem, né. A vergonha de não saber ou não fazer algo na frente dos outros complica tudo, né. Ou seja, para a gente conseguir trazer, né, esse engajamento com a equipe e motivar eles, não é só você pagar bem, mas você precisa criar uma atmosfera dentro da sua loja, criar um movimento. Aí tem aquela frase, né, que você costuma dizer também, que movimento gera movimento. Então a pessoa precisa criar esse movimento dentro da loja, né, vender a ideia. E eu falo assim: o que que é a comunicação? A comunicação é quando eu estou conversando com você e você consegue captar a mensagem, interpretar aquilo que eu estou dizendo. Agora, se eu estou falando com você e você não está conseguindo entender, não existe uma comunicação. Ela está falha. Exato. Eu preciso melhorar a forma de me falar, de me expressar. Então, a comunicação ela só existe quando os dois lados estão compreendendo o que tá sendo dito. E aonde muitos pecam, né? Porque eles criam uma estratégia e parece eu e você um pouco, né, às vezes eu mando 3 palavras, só que eu falo assim: "E aí Fabiano, você entendeu?" Só que eu esqueci de colocar o resto, né. É.
O Fábio, ele é tipo a minha esposa, assim, ele pensa um assunto na cabeça dele, e aí a última frase ele escreve pra mim, mas o resto todo que ele pensou eu não sei o que que era. Um Ou dia outro faz, entende. ou, por exemplo, ontem eu fiz uma pergunta pra ele, tem tal coisa? Ele botou não, aí outra frase, tem. Eu disse, tá, mas é não, é tem ou é não tem? Não tem. Ah, tá, não tem. Então, assim, ó, WhatsApp. Aí agora tu trouxe uma coisa que eu queria falar. Se a comunicação verbal ela já pode gerar ruptura, né, de o cara não entender a mensagem completa, o WhatsApp é pior ainda. Porque o Nossa, não, WhatsApp. WhatsApp. Ainda mais pra mim, né? Que eu só mandar um áudio pra mim, gente. Esquece que eu só escuto no 2x. Olha só isso daqui. Já, ó, gente, eu não tem condição, não. Não Tudo é tem condição. técnica, tudo é Eu, técnica. eu não consigo, gente. Eu sou muito ansioso. Então, às vezes, eu tô escutando um áudio, eu tô fazendo uma coisa, mas eu não paro pra escutar um áudio. Eu nunca escuto um áudio num X. Nunca, nunca. Aí o Fabiano, ele mandava alguma coisa pra mim e eu ia lá e pum, 2x. Uma hora ele ouviu, né? Porque ele tava do meu lado, aí eu escutei o áudio e ele falou: Pô, cara, tu me escuta no 2x, tá de sacanagem, né? Não dá nem para entender o que Não eu dá pra falo, entender o que eu mas falo. Eu falei tudo assim, cara, bem, mas mas eu tudo bem, tudo respondo. bem. Não, mas tudo bem. Aí teve um dia que eu fui e coloquei no 2x. Aí eu, ué, o que tá acontecendo? Não tá funcionando? O 2x? Gente, aí eu botei no 1, ele tava assim, ó. Oi, Fábio, Então, você viu aquela mensagem? Cara, eu quis morrer porque no 2x ficou normal. Eu falei, ah, tá de sacanagem, né? solucionei o problema. Ele Aí ele assim, conseguiu. o que que tá aí naquela época a pessoa que estava a nossa secretária que estava do teu lado falou, né: "Tá, mas o que que ele tá falando tão devagar?" "Não, é porque eu boto no 2x aí fica na velocidade normal". E Mas, aí, a gente estava falando do WhatsApp para não quebrar o assunto, então, quando passa para o WhatsApp, piora a comunicação. E aí, lembra que a gente estava atendendo uma mentorada que tem lojas em várias cidades, e aí a comunicação entre as gerentes e a supervisora e ela era tudo pelo WhatsApp. E aí, quando a gente chegou lá para fazer a imersão, né, que a gente, no Maestria Prêmio, a gente vai, visita 2 dias a empresa da pessoa para fazer, montar todo o planejamento do ano, um planejamento de metas, de compras, todo o planejamento estratégico do ano. A gente trouxe uma saída para ela para isso, porque ela começou a reclamar que a informação se perdia no WhatsApp e que só quando a supervisora dela ia até a cidade que conseguia conversar com a gerente. Aí eu falei: "Pô, mas e o Zoom? E uma videochamada?" Aí parece que caiu umas 30 fichas na hora, assim, tipo: por que não reunir todas as gerentes e a supervisora sempre, toda semana pelo Zoom?" Aí gerou uma nova dinâmica e começou a fazer isso. uhum. Porque, pessoal, o WhatsApp ele é muito impessoal, né, principalmente a parte escrita. Um áudio ainda tu consegue ter, Sim, né, sim, sim. Mas no texto é misericórdia. um time da pessoa. Agora o texto, a chance de a pessoa interpretar aquele texto errado. Uhum. Quantos aqui já não ouviram alguma coisa de alguém interpretar do jeito e não era É. nada daquilo? Então, mas numa empresa isso é muito perigoso, né, Fábio? Porque às vezes o gerente vai dizer: "Ah, mas eu não tinha entendido", mas também tu não perguntou. Então, como eu falei no início, tem que ser muito de processo, né? A pessoa tem que passar a informação e perguntar para o outro, pedir para ele explicar, e aí sim mostrar como aquilo foi entendido. E até tem uma coisa que acontece muito em loja, tu que já trabalhou em grandes redes aí, como Ricardo Eletro, lembra que tem uma história de um gerente que mandava o cara novato fazer uma pilha lá de produto tal, e botar um cartaz tal, só que ele chegava e dizia pro cara: "Ó, faz uma pilha desse produto aqui, bota um cartaz assim, assim com o preço, tal, que eu já volto". Quando ele voltou, a pilha não estava no tamanho certo, o cartaz não era do tamanho certo, não estava escrito com a letra que tinha que ser. Ou seja, ele não passou a informação correta e não pediu para aquela pessoa dizer como que era para fazer. Aham, sim. Quando chegou lá, ele teve que refazer, ensinar tudo de novo, e aí ele perdeu tempo explicando a Hum. primeira vez, voltou, não estava pronto, perdeu tempo Tempo, explicando de novo. energia, é só prejuízo, né. E assim, ou seja, eu preciso criar esse movimento, eu preciso ter uma comunicação aberta, clara e direta com a equipe, para que a gente consiga, né, trazer esse engajamento desses vendedores que estão desmotivados. E também fazer a nossa parte, né, porque os empresários acham que, pô, oferecer um bom salário é o suficiente, mas não, não é o suficiente. O colaborador, ele precisa se sentir parte de algo maior.
E aí, a gente recentemente, para dentro do MyCEA Premium, que é o nosso programa de acompanhamento personalizado para os empresários que querem acelerar mais os seus resultados, aonde a gente visita, né? A gente passa 2 dias imersos dentro da empresa dos nossos mentorados, juntando toda a equipe, todas as áreas, montando um planejamento estratégico de um ano da empresa, montando processos, criando rotinas. Cara, eu falo que chega no começo, as pessoas falam assim: ah, mas é só 2 dias que vocês ficam aqui. Ah, mas no final fala, pelo amor de Deus, vai Vai embora, eu embora. não aguento mais, a cabeça tá A fritando, gente né? tem uns vídeos desse aí, né? Vai Tem, embora, né? tem. Teria que fazer umas montagens, né? Vamos juntar Tá. todos eles ali, mandando a gente embora depois. Mas assim, por que que eu tô falando isso? Porque uma das entregas que a gente faz no Premium é justamente criar plano de carreira, para que o vendedor se sinta parte de algo maior. E são pouquíssimas empresas que constroem um plano de carreira. E desculpa, você não precisa ter 10 lojas para montar um plano de carreira. Com uma loja você monta um plano de carreira. Tu não precisa ter 10 vendedores, 5 vendedores na sua empresa para montar um plano de carreira. Você consegue montar porque o plano de carreira ele está atrelado à evolução desse profissional na sua empresa. E aí, Fabiano, eu queria que você explicasse um pouco mais. Poxa, a gente já está indo em algumas técnicas. Vocês veem que dentro do que a gente está falando, a gente está trazendo, né, vários pontos ali que você pode aplicar na sua empresa para melhorar esse engajamento e principalmente retenção. Eu ia dizer, o turnover. Cara, é muito foda porque a gente não consegue. Quando a gente tem uma peça boa na loja, por causa de R$ 200 a gente perde um profissional. Como assim? É que, na verdade, o turnover é uma das coisas mais caras que tem no RH, né? Cada vez que você perde um colaborador, demite um colaborador, isso tem um custo alto, na empresa, e se isso se repete várias vezes durante o ano, né? Como a gente não quer ter um giro de produto várias vezes no Exato. ano para ter mais lucro, quanto mais turnover, mais prejuízo. Então, é ao contrário, É. né? Do mesmo jeito. E para reter talentos, você tem que investir em treinamento, investir na cultura da empresa, né, ter uma cultura bem alinhada, até um posicionamento, né, Fábio? Se a empresa não tem um posicionamento Sim. correto, ela acaba atraindo clientes de um perfil totalmente diferente dos vendedores que tu tem. Então, começa pelo posicionamento, cultura da empresa, salários apropriados, bônus, treinamento, capacitação e assim, premiar, né? A gente falou sobre isso, que eu fiz uma convenção de vendas e você estava lá Nossa. palestrando, e naquela convenção eu premiei os melhores do ano. Então, assim, reconhecimento, né, Fábio? A coisa que mais faz reter funcionário é o reconhecimento. Eles querem ser reconhecidos por aquilo que eles fizeram e eles criam um senso de competitividade entre eles, porque nem todos são premiados, né? Pelo Uhum. menos aqui eu sou de uma geração que eu não premio todo mundo, eu premio os melhores. Legal, segura aí, eu premio os melhores. Olha só, pessoal, tá fazendo sentido o que a gente tá falando aqui pra você? Então, poxa, eu quero te pedir um favor. Eu quero que, se tiver tudo isso que a gente tá fazendo aqui, conversando aqui, tá fazendo sentido pra você, vai lá, segue o nosso canal, deixa o seu like, curte esse vídeo, compartilha para que a gente consiga aumentar o nosso alcance e ajudar mais empresários a melhorar o engajamento com a equipe de vendas. Então, ó, curte e segue o nosso canal para que a gente consiga bater o nosso recorde. A gente tem uma meta, não vou abrir ainda para vocês, mas a gente tem uma meta e eu preciso muito da sua ajuda. Bora lá, Fabiano. Esse negócio de premiar só os melhores faz com que quem não ficou entre os melhores queira estar lá nos próximos trimestres, no ano, porque o que que eu faço? Premiar uma vez por ano é muito longo, né, Fábio? Aí o cara fica um ano inteiro esperando. Então eu faço premiações trimestrais e quando finda o ano, eu faço uma premiação anual para premiar também aquela pessoa que está mais longeva dentro da minha empresa, né? Que está mais tempo, que tem mais longevidade. Ou seja, se todo mundo permanecer um ano, todo mundo tem a mesma chance de ganhar os prêmios. E aí ali o reconhecimento com placas, troféu, o que você queira fazer, mas também tem o reconhecimento em dinheiro, que vem através de verba de propaganda cooperada, onde as empresas pagam todos esses prêmios que são dados ali, e a gente repassa isso para os colaboradores. Então, tu vê, eles se sentem pertencentes da empresa, porque tem muito empresário também que ganha bônus, que ganha prêmio, e fica tudo para si, É, né? mas assim, tem empresários que têm aquela mentalidade de que investir em engajamento com a equipe é um gasto.
é uma despesa, não é um gasto, não é uma despesa. Investir no engajamento com a equipe é um investimento que você está fazendo que vai te proporcionar um resultado lá na frente. Então, quanto mais você investe em engajamento, mais resultado você vai colher. Colhe mais resultado, tem menos turnover, né? E os teus próprios clientes, o turnover não é ruim só para o teu RH que gasta uma grana pagando rescisão. O teu cliente volta lá e fala: pô, o vendedor Fábio tá aí hoje? Não, saiu, não tá mais. Cara, isso é frustrante para o cliente que foi bem atendido por um funcionário. E assim, hoje em dia se fala muito de excelência em atendimento, né, Fábio? Antigamente, quando as empresas se posicionavam, elas se posicionavam como a maior, né? Ou a melhor, ou a mais barata, ou o maior mix, né? Maior variedade. E algumas se posicionavam como melhor atendimento. Isso não existe mais hoje. Porque dar um bom atendimento é uma obrigação e não um posicionamento, né? Uhum. E aí esse atendimento de excelência está muito em voga hoje, está todo mundo buscando isso, só que isso só vem com treinamento, engajamento, motivação da equipe e longevidade. O vendedor ele nunca vai ser o melhor no primeiro mês. Então, quanto mais tempo ele passa ali, mais conhece os clientes, mais ele conhece a loja, melhor ele fica. Você está falando sobre premiar vendedor, né? E trazer essa conexão com ele. Uma das coisas que, inclusive, você faz com muita excelência é você criar, traçar, vincular as metas da empresa, os objetivos da empresa com os objetivos individuais de cada colaborador. Gente, isso daqui é fundamental, porque a gente fica só olhando para o nosso umbigo, o que a gente quer alcançar, o que a gente quer ter de resultado, só que a gente não busca entender o que o nosso colaborador tem de objetivo. Inclusive, nessa convenção que eu pude participar com você, você teve uma dinâmica que a gente fez ali com eles, que foi sobre objetivos pessoais. E você dividiu, né, em três camadas: objetivos pessoais, objetivos profissionais e objetivos espirituais. E aonde eles tinham que criar ali, né, quais eram o principal objetivo deles, e ali foi fazendo algumas perguntas sobre como que eles querem, né, alcançar isso daí. Era uma dinâmica onde eles escreviam o objetivo financeiro, por exemplo, que era o profissional. E aí, mas tá, beleza, escrever o objetivo é fácil, né, Fábio? Mas como? Como é que eu vou Aí atingir tinha uma isso? dinâmica que era: o que eu preciso começar a fazer para alcançar esse objetivo, o que eu preciso continuar fazendo para alcançar esse objetivo, e o principal, o que eu preciso deixar de fazer para alcançar esse objetivo. Tinha uma parte que era pessoal, digamos que tu pense assim, pô, parte da saúde. Cara, tô acima do peso, quero emagrecer. Então, o que eu preciso começar a fazer que eu ainda não faço? Pô, tem que começar a fazer academia, caminhar todos os dias que eu ainda não faço. O que eu preciso continuar fazendo? Eu preciso continuar me alimentando, dormindo 8 horas por dia, tal, que eu já estou fazendo isso. E o que eu preciso parar de fazer? Pô, preciso parar de comer doce, preciso parar de comer fritura. Então é nesse nível, sabe? De você se comprometer consigo mesmo. Só que quando tu fala uma coisa, e isso ficou muito claro lá, porque tu viu depoimentos de vendedoras que estavam no ano anterior e traçaram seus objetivos e alcançaram os objetivos no meio do ano, Aham. e aí deram seu testemunho lá disso. E aí ficou muito claro que você falar o seu objetivo é uma coisa, você falar e escrever o seu objetivo é outra, Aham. e aí eu falei o principal, né? Ler todos os dias aqueles objetivos e o que tem que ser feito ou não feito, que é uma forma de orar, né, Fábio? Você está orando ali em cima daquilo ali e pedindo a Deus ou pedindo para você mesmo para fazer aquilo ali, e aí você vai alcançar esse objetivo. Então, assim, Exato. a parte espiritual de todas aquelas pessoas que estavam ali são muito mais evoluídas hoje do que eram no ano passado, e isso faz com que elas alcancem esses Legal, objetivos. legal. Nossa, top demais. Eu achei muito massa a forma que foi feita, porque assim, é aquele assim, feito é melhor do que o perfeito, né? Então, você fez com as condições que você tinha, com o recurso que você tinha, e ainda usando o VPC, né? Uhum. Teve, obviamente, um VPC ali, que é a verba de propaganda cooperada, porque teve entrega de prêmios. Eu não ganhei prêmio, viu, produção? Mas assim. Tem Tá foto bom, tua. né, mas assim, a gente Tem deixa foto tua deixa com prêmio. passar, deixa passar essa. Eu não ganhei um prêmiozinho ali. Ainda bem que tem foto tua com Eu prêmio. só Depois perdi eu só perdi um cachorro, mas vou, tá tudo vou certo. te colocar na internet com a foto do prêmio. E ali,
tudo isso Mas também daí. eu falei antes que eu só premio os melhores, né, produtor? Algo, É. algo não está Ou certo aí. seja, eu preciso analisar as minhas metas, É. né? Talvez eu não tenha atingido a meta um, Eu talvez. vou Ah, deixar vamos ver. tu pensando Refletir, sozinho aí, refletir. refletir. Então, assim, a gente precisa ter, né, criar essa atmosfera, trabalhar esse movimento, coisas simples, né, que a gente pode fazer. Às vezes a gente buscar a captação de VPC, igual você fez, para premiar, né, os vendedores e também criar o movimento, porque o VPC, um fornecedor, ele pode bancar um aluguel de um espaço, ele pode bancar toda a comunicação visual do espaço, decoração. Bancou ali almoço, bancou bebida, bancou várias coisas e os prêmios. E aí, não esquecendo de falar disso, a gente falou do reconhecimento, mas teve prêmios financeiros também ali, né? Que aí rolou até um caso engraçado, porque o músico que estava lá no momento, ele não fazia parte da equipe, ele foi lá para fazer a parte de louvor lá. E quando ele participou dessa dinâmica dos objetivos pessoais, alguns desses objetivos foram alcançados na hora da premiação. E aí que foi o maior, né, de você saber quem são teus colaboradores, entender o que que eles querem, o que que eles pensam da vida. Uhum. E aí, o que que aconteceu? 2 dessas pessoas que foram premiadas com prêmio financeiro, aquele prêmio financeiro que elas ganharam era sobre o objetivo que elas tinham escrito e dito para todo mundo ali, Legal. né. Massa, E massa aí, demais. ô Fábio, isso mostra que você conhecer os seus colaboradores e dar o prêmio é importante, sabe por quê? Eu me lembro do empresário que uma vez falou para mim assim: "Cara, esse ano eu vou dar um prêmio aqui para 2 vendedores top aqui que eu tenho, vou dar um cruzeiro para cada um", né, uma viagem de cruzeiro, 7 dias num cruzeiro. E aí, o que aconteceu? Nenhum dos 2 foram no cruzeiro. O empresário falou para mim: "Caramba, eu dei o maior prêmio para os caras não foram". Eu disse: "Tá, mas a mulher de um tem medo do mar, o outro falou que não tinha nem roupa para ir, não se sentia à vontade, ou seja, não estava alinhado com o objetivo pessoal deles. Sim. Não adianta nada tu dar um prêmio de R$ 5.000 para um cara que não está alinhado com o objetivo que ele tem. Então, isso é muito importante, pessoal. Essa dica que fica, né, Fábio? Conheçam os seus colaboradores. Você não precisa conversar individualmente com cada um deles. Através do seu gerente, através de outros vendedores, você pode conhecer os objetivos. E nessas dinâmicas, mais ainda, porque tudo aquilo foi escrito e foi lido lá, né? Legal, legal. Não, isso tudo para você fazer o quê? Aumentar o engajamento, aumentar a conexão da equipe, aonde eles criam uma liga, né? Eles ficam muito unidos nesses movimentos. Isso daí é muito massa, porque é difícil você ter uma equipe unida. Sempre tem aquele vendedor que é o estrelinha, que quer se separar dos demais, né? Se sentir ali meio soberbo, e aí os outros ficam ali meio cismado com ele, aí cria aquela rixa interna. Então, quando você cria esses movimentos, né, e traz eles compartilhando seus desafios, suas dores, você fala, pô, cara, ele é igual eu, ele tem os mesmos desafios, pô, eu não sabia que ele estava passando por essa situação. Então você faz com que eles criem essa conexão, né, um com o outro. Legal, Fabiano, mas um ponto que eu queria entrar aqui, porque tá bem fresco na nossa memória, que foi algo que a gente fez recentemente, sobre o plano de carreira, né? Porque é um desafio hoje, quando a gente fala de plano de carreira, cara, por onde eu vou começar? Né? Como é que eu faço para construir esse plano de carreira? O que que é importante? Né? O que que eu devo considerar? O que que eu não devo considerar? Então, eu queria entender com você hoje, na sua visão, quais são os 3 pilares para você conseguir montar um plano de carreira assertivo na empresa? Já vou te falar sobre isso, mas antes eu tenho mais uma dica sobre o que tu estava falando ali. Essa junção dos vendedores, a gente falou no início sobre reuniões diárias de produtos, né? A gente tem uma dinâmicazinha que a gente faz, que é um potinho com um monte de nomes de produtos, onde o vendedor, numa dessas reuniões, tem que tirar um produto desse, ele tem que falar qualidades, benefícios do produto, e os outros têm que questionarem ele sobre aquilo. E aí todo mundo passa por isso. O que que acontece? Eles são obrigados a conviver, são obrigados a um falar com o outro, um aprender como o outro faz, porque daí aquele cara que não vende tão bem, ele olha o melhor vendedor falando daquele produto, benefício, qualidade, ele aprende. Isso gera
essa proximidade entre eles, porque tem muitos vendedores, às vezes, numa loja que um não fala com o outro. E numa dinâmica dessa, eles são obrigados todo mundo a falar com todo mundo. Então, até isso nas reuniões, essas dinâmicas aproximam. Agora, falando do plano de carreira, e tu falou muito bem dito ali antes, que não importa o tamanho da empresa, né? Uhum. Qualquer empresa pode ter um plano de carreira. E aí você pensa, tá, mas como se eu só tenho vendedores e eu aqui não tenho gerente, não tenho supervisor, tal. Então vamos falar para cada tamanho, né, Fábio, de empresa. Digamos que o cara só tenha vendedor. Quando um vendedor entra na tua empresa, e aí tu pode ter 3 níveis ali de vendedor, pô, você pode ter um vendedor júnior, você pode ter um vendedor pleno, você pode ter um vendedor sênior, você pode chamar como quiser, né? Vendedor 1, 2, 3, 3 níveis de vendedor, por exemplo. Uhum. Então, digamos que ele entrou na tua empresa agora e ele está no período de experiência, 3 meses. Então, ele vai ser um vendedor júnior, né? Até ele ser contratado. E aí sim a gente entender se ele está batendo as metas, se ele passou do período de experiência. Então, você pode colocar umas métricas para que ele suba de nível, né? Isso é montando um plano de carreira, percebe? Você tem um vendedor júnior que ele passou dos 3 meses de experiência e bateu meta todos os 3 meses. Bom, ele está apto então para ser um vendedor Legal. pleno. Aí esse vendedor pleno, ele precisa permanecer 1 ano na tua empresa, ele precisa ter batido pelo menos terceiras metas no ano, para daí almejar ser um vendedor sênior. Sênior. Aham. Só que no meio do caminho, o salário do vendedor júnior é a comissão do vendedor júnior é uma, e quando ele sobe de nível, ele melhora o salário fixo, ele melhora o percentual de comissão, e quando ele sobe para sênior, ele melhora o salário fixo, ele melhora o percentual de comissão. Então perceba que isso não é sobre gastar mais, é o contrário, né, Fábio? É se organizar, né? Criar processos ali também. Até porque uma das perguntas que eu mais recebo relacionada a plano de carreira e comissionamento é, Fábio, eu tô com um vendedor novo na minha loja. Eu tenho 3 vendedores e contratei mais um. E a meta deles ali é de faturar R$ 200.000 no mês, a meta da loja. Eu divido 50 mil para cada um. Ah, mas se você tem 4 pessoas, 3 antigos, um novo, qual é a possibilidade do novo conseguir entregar o mesmo faturamento, entregar a mesma performance o novo funcionário do antigo? Não Só tem se o novo como. for aquela estrela que tu achou sem querer aí, que é 1%, né? Ou os outros três que Foi são antigos muito são muito ruim. ruins. O cara é muito ruim ali, E tá aí, superando todo mundo. aí entra uma pergunta muito clássica, né, Fábio, que a gente tem, né? E aí, bota a mesma meta para todo mundo ou não? Eu não botaria, eu não Nem eu. botaria. Criaria ali pelo menos um período ali de experiência para ele, com uma meta menor, e ali gradativamente ele vai subindo até alcançar Exato. E aí a entram as mesma métricas que a gente experiência. falou. Ah, ele vai ter uma meta igual a todo mundo quando ele subir para vendedor pleno, né? Que ele sair do júnior, né? E aí você pode definir que são só os 3 meses de experiência ou são 6 meses, depende muito do ramo de atividade, né? No meu ramo, por exemplo, que é a ótica, dificilmente um vendedor em 2, 3 meses ele consegue já sair do estágio júnior para ir para um Né? estágio pleno, Ó, né? engajamento, engajamento. A gente tá falando de plano de carreira para aumentar o engajamento, motivação da equipe. Uma das coisas que a gente sugere também, né, na mentoria é que, poxa, compartilha a tua história com a equipe. Compartilhe a sua origem, A cultura né, que a a gente falou, né? cultura da empresa. Eu me lembro assim, gente, até hoje, uma das empresas que eu passei foi o grupo JBS Friboi. E um dos momentos, né, de processo ali de integração do funcionário é você assistir um vídeo curto da história do seu Zé Mineiro. Exato. Como é que construiu, como é que foi feita a JBS, eu me lembro bem, sou Zé Mineiro ali no açougue, na cidade, se eu salvo me engano, interior de Anápolis ali, de Goiás, se eu não me engano foi nessa região, né, e eu sou péssimo de memória. E ali o seu Zé, eu lembro do videozinho mostrando ele com carrinho indo lá, comprando boi nas fazendas vizinhas, levando para o açougue dele, e ali que começou todo o trabalho. E sabe, e aí começa a primeira fusão, quando eles fizeram a aquisição da Bourbon, quando eles fizeram a fusão com a Swift, e aí quando comprou, foi crescendo. Eu vi toda a história, né? Sabe como é que é o nome disso? Fala. Olha só, Love Market, tá?
Tu amava trabalhar nesse lugar aí, porque tu conheceu a história do cara como ele era. Tu não lembra nada que eu falo pra ti. Tu não lembra nada que as pessoas falam pra ti. Essa história, ela continua marcada na tua cabeça, na tua Sim, memória, porque tu assistiu isso quando foi entrar. Então isso aí é banho de cultura que a gente fala. Todas as empresas deveriam ter um vídeo mostrando como que elas total. começaram, aonde elas estão, para que o teu vendedor Vista a camisa. entenda de onde tu veio, ele Compre, não ele queira exato. ser igual a você. E assim, Fábio, ó, isso não é só quando o cara entra. Aí esse é outro erro que eles cometem. Você dá um banho de cultura quando o cara entra e depois nunca mais. Ele nem sabe mais qual é. Hoje a gente estava num debate no nosso grupo lá, que a gente tem uma comunidade dentro da mentoria, onde todos os empresários trocam ideias lá, e uma das empresárias estava querendo montar, justamente isso, né, a cultura da empresa dela, missão, visão, toda essa parte aí. Ela perguntou no grupo: "Como que eu começo, pessoal? Como que eu faço isso?". E aí uma empresária que a gente tem lá no grupo, que já tem 114 lojas, né, 114? Por aí, né, Sim, sim. do ramo de calçados. Agora já deve estar nos 116, porque eu falo para ela que a cada semana que eu falo, ela tá abrindo uma loja Pois nova. é. E aí, ela estava dando uma aula lá para todo mundo de como ela fez para montar a cultura da empresa dela, como que ela montou missão, visão, valores. E aí, ela estava mostrando justamente isso que nós estamos falando aqui agora. Não basta você fazer isso com o funcionário quando ele entra, tá? A cada 6 meses, ou na convenção de 1 ano, por exemplo, você pode passar de novo. Passa esse filme, bota lá o proprietário, o fundador, se tiver ainda vivo, para que fale, para todo mundo que está ali, e dê um banho de cultura de novo, né, porque isso vai embora, E né. outra, olha o que eu falei, né, eu vi um vídeo e, né, você acha que o seu Zé e se bem que na fase que eu entrei ali na Friboi, ele ficava ali no dia a dia, ele entrava ainda na operação, a gente ficava junto ali, ele passava com um chinelinho de dedo Sim. dele, né, no meio do escritório ali, 1.500 pessoas num ambiente só, era mais ou menos assim lá. Então, mas por mais que a gente tinha essa proximidade ali com eles, com o Joesley, né, que estava ali também na operação, a gente tinha um vídeo. Cara, faz o básico, vai lá, grava um vídeo seu, né, manda depois para fazer uma ediçãozinha básica, você contando a história da sua empresa, como que surgiu, como que foi os seus desafios, e vai lá toda vez que a pessoa, pode ser um vídeo curto de 5 minutos que seja, a pessoa entrou na tua empresa, ela vai assistir esse vídeo, ela vai começar a entender, então ela já vai começar a se conectar com vocês. E é sobre isso que você falou, cara, porque assim, era um trabalho que eu entrava às 7 da manhã e saía praticamente 8 da noite, e durante as madrugadas tinha que atender a indústria, e aí você fala assim, caraca, eu chegava às 7 da manhã, aí a gente entrava no call, que a gente fazia o call das indústrias, ficava das 7 às 9 da manhã em reunião com mais de 13 indústrias, então era assim, era legal, né? Porque era várias salas e cada sala a gente tinha aproximadamente 10 pessoas, responsável cada um por sua área e falando simultaneamente com 13 indústrias. Então eram 10 salas e a gente estava falando aí de 63 indústrias simultaneamente, né? Ali na reunião. E, e ali a gente ficava das 7 às 9 olhando todos os desafios que a gente passou na semana seguinte, o que deu certo, o que deu errado para ajustar a escala do dia. Na verdade, era do dia anterior para ajustar a escala do dia seguinte. Então, todo santo dia a gente fazia isso. E 9 horas eu sentava na minha mesa. Olha que loucura, 9 horas eu sentava na minha mesa e começava a pancadaria, pá, 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 e carro, carreta pra cá, E carreta tu pra estava lá, amarradão. bate. E aí a pessoa fala assim: e tu era feliz? Eu era demais, eu Não, amava tu isso. é feliz até hoje, dá pra perceber. E aí agora tu fez eu ter 2 insights aqui que, ó, anota aí. Tu fez eu ter 2 insights agora que são mega importantes. Tá vendo como se tu tivesse que vender a JBS hoje para algum colaborador que fosse trabalhar lá? Olha a emoção. Olha como tu falou de uma empresa que tu nem tá mais lá, não tem vontade de voltar porque tu tá em outro nível Sim, sim, hoje, total. mas tu venderia para um cara que é teu amigo, teu conhecido: "Ó, cara, lá é fenomenal, é assim, assim, assim". E aí, Fábio, me trouxe um insight aqui de uma coisa que eu fiz há um tempo atrás, e a gente já usou isso com outros mentorados nossos, que é o teu próprio vendedor trazer novos funcionários para a empresa. E aí, isso só é possível se o cara tiver essa paixão aí que tu tem, ó, porque jamais ele vai convidar alguém para trabalhar na empresa dele se ele odeia trabalhar ali.
E eu já vi isso acontecer muito. Eu que Sim. estou em shopping muitos anos, canso de ver no corredor um vendedor da loja vizinha falando mal da loja, falando mal do proprietário. Cara, isso é a pior coisa que tem, porque quando o teu vendedor fala mal da tua empresa, ninguém quer ir trabalhar contigo. E Uhum. aí, ó, tem um alerta aí para vocês. Quando vocês tiverem muita dificuldade de contratar alguém, é porque os teus colaboradores não estão felizes, o teu salário não está como deveria, o teu bônus não é como deveria, a qualidade de ambiente não está como deveria, e aí qualidade de ambiente é um refeitório, aí cada um no seu tamanho, mas pessoas que tragam um ambiente feliz, e aí a gente junta tudo. Se você não tem isso dentro da tua empresa, dificilmente teu vendedor vai falar bem da tua empresa e dificilmente o bom vendedor que está na concorrência vai querer vir trabalhar contigo. E quando isso acontece, Fábio, a gente tem uma técnica que funciona muito. Para contratar, a gente tem várias formas de contratar, né? E aí a gente não falou disso aqui, mas estamos falando de pessoas, de Uhum. colaboradores, e você pode contratar através de um headhunter, né? Através de uma agência. Você pode contratar botando anúncio no Instagram, fazendo tráfego pago, mas você pode usar os teus próprios vendedores para trazer talentos. E como que é isso, Fábio? Quanto que custa tu pagar para uma agência trazer um vendedor? Custa um salário fixo dele, 2.000, R$ 2.500, depende da região do país que a gente tiver. E se tu der R$ 1.000 para o teu vendedor trazer um funcionário novo, e assim que ele passar da experiência, esse teu vendedor ganha R$ 1.000? Eu já fiz isso. Boa. Eu já paguei para funcionário meu que trouxe outros funcionários. E dá super certo, só que só dá certo se eles gostam de trabalhar na tua empresa, senão eles jamais vão trazer Mas alguém. como é que a gente vai conseguir ver isso daí? Gente, diariamente nós precisamos ter, uma conexão, um encontro com esses vendedores. É igual eu falei, eu ficava das 7 às 9 todo santo dia, enxergando quais eram os desafios, o que estava dando certo, o que estava dando errado, aonde estava falhando o processo, corrigindo o processo. Isso era todo dia. "Ah, Fábio, eu não consigo fazer todo dia". Faz uma vez por semana. Mas não deixa de fazer, faça esses encontros para vocês entenderem e se conectarem com a equipe de vocês, né, Fabiano? Mas sabe por que a pessoa fala que não consegue fazer todo dia, Fábio? Porque assim, ó, reunião semanal, É você faz. chato pra Não, mas caramba, você mas é faz de chato. com hora para começar e hora para terminar. O problema é que, ó, primeiro que Não reunião tem que não tem ter uma pauta. toda segunda. Então, chova, faça sol, caia canivete, a segunda-feira, naquele horário, vai ter reunião semanal. Segundo, tem que ter pauta. Ah, mas eu queria falar tal assunto. Não, então tu traz para a próxima reunião a gente fala. É seguir a pauta, só vai ser falado daqueles assuntos ali, o resto vai ser anotado. E tem hora para terminar. Deu o horário, acabou. Acabou, tchau. Aí nunca vai ser aquela coisa chata, porque eles sabem a hora que vai começar, sabem a hora que vai terminar. Outra coisa, ninguém se atrasa para reunião. Porque quem atrasar para reunião tem que ser penalizado de alguma forma, né? Ah, como isso, Fabiano? É tão simples, Fábio. Se você tem uma empresa e você paga bônus, por exemplo, eu pago corrida de venda. Quem se atrasa para a reunião semanal não pode participar do bônus daquela semana. Então, tem formas de tu fazer o cara. Corridas de venda, me fala o que que é corrida de venda, Ai, Fabiano. O que ai, que é corrida ai, de vamos vendas? entrar nisso? Vai longe isso aí, hein? Não, me Isso fala merece um podcast. um exemplo Ó, para de corrida de vendas, que tem a ver com engajamento, né, o é, vendedor está com certeza. desmotivado. Corrida de venda, né? A gente fala de fazer uma campanha de marketing e eu sempre digo que toda campanha de marketing tem que ter uma corrida de venda atrelada a ela. Então você faz uma corrida de vendas para atrelar uma campanha promocional. Você está fazendo lá uma campanha no Instagram, na TV, em tudo que é lugar, com produto Isca. Esse copo aqui está pela metade do preço. Ele custa R$ 10, está R$ 5,99. Vai vir um monte de gente atrás desse copo aqui. Mas tu quer vender esse copo aqui? Não. Esse copo não vai te dar lucro, ele está só sendo usado como isca. E aí entra a corrida de venda. Tu faz uma corrida de venda para ele vender aquele jogo de jantar ali, ó, que custa 199 e te dá uma alta margem de lucro. E aí tu bonifica aquele vendedor com 10, 20, R$ 30 para ele vender aquele jogo de jantar junto com esse copo ou só o jogo de jantar. E aí esse cara que vende só o copo, ele ganha uma comissão pela metade. Legal. E aí entra essa corrida de venda. Ah, mas então é sobre um produto. Beleza, nesse caso é sobre um produto. Mas poderia ser sobre ticket médio com PA, poderia ser sobre volume, poderia. Aí você traz as métricas que você quiser. E uma dica muito importante, né, Fábio? Corrida de venda, ela tem que ser curta, né? Não pode ser de um mês. No máximo 15 dias, mas as melhores são semanais, né? E algumas até diárias ou um fim de semana.
um passa-nota, como a gente já falou aqui em outros momentos, que depois eu posso trazer como é que é essa dinâmica, mas o mais importante é ela se mudar, né? Você não ficar repetindo e prolongando aquela corrida de venda, por exemplo. Hoje a gente tem uma mentorada que repetiu uma corrida de venda que a gente fez no mês, ela fez no mês seguinte de novo, no desespero de tentar recuperar. Dá certo, pode dar certo, mas quando você traz uma coisa nova, uma coisa diferente, eles buscam correr muito atrás daquele que é novo, que é um jogo novo, é uma novidade, do que aquilo que eles já fizeram no mês passado, já estão cansados. Então, assim, sempre mudar as métricas, mudar o prêmio, mudar a dinâmica, mudar tudo. E aí, muito importante, né? Sempre atrelar essa corrida de venda contrária à campanha de marketing. Se a campanha é sobre produto novo, então tu vai fazer a corrida de venda para voltar para outro lado. Se a campanha é promocional, você vai fazer sobre produto de alta lucratividade. Legal. É por aí. Não, perfeito, perfeito. Isso daí faz com que a gente consiga, de fato, aumentar esse engajamento, né? Fazer, trazendo essas competições internas. Isso tem que acontecer. Isso faz com que a gente conecta a equipe. Isso que faz com que a gente resgate o vendedor que está desmotivado. Eu falo que qual que é a maior motivação de vendedor? Vendedor, maior motivação é dinheiro no bolso. Tu pode botar ele na palestra ali do Fábio Arruda ou qualquer outro tipo de evento que ele vai sair ali motivado, mas ele vai voltar e vai falar assim: tá, e aí, tô vendendo mais, tô ganhando dinheiro? Não. Ah, que bosta. Vou trazer um detalhe aí. Eu acho que o vendedor se motiva por duas coisas: dinheiro ou experiências. Porque às vezes o dinheiro ele passa, dependendo da empresa, eu já vi muito. O cara pega o dinheiro, passa no bar, gasta tudo, chega em casa loucão e a família fica pior ainda. E aí, às vezes, tu dá uma cesta básica pro cara, ele vai direto para casa, leva a cesta básica e a família tá toda feliz. Aqui é só um exemplo, né? Mas experiências, por exemplo, você pode trazer uma viagem, pode trazer um cinema, pode trazer tem tantas coisas, né, Fábio, que pode trazer. Então, às vezes, dinheiro é o que eles mais gostam, mas experiências também funcionam, né? Eu já te falei uma história de um prêmio que eu dei que era muito interessante. Não, Eu conta, tinha uma conta, conta pra vendedora, gente. eu tinha uma vendedora que um dia eu peguei ela reclamando no corredor para uma outra colaboradora que a vida dela estava muito monótona, porque ela trabalha em shopping, shopping abre todo dia e ela tinha um dia de folga dela, por exemplo, segunda, quando ela não folgava no domingo era uma segunda. Aí ela dizia: "Pô, mas eu tô de folga amanhã. E sabe o que que eu vou fazer? Eu vou passar o dia inteiro fazendo faxina na minha casa." Aí eu falei: "Tá aí uma ideia." O que que eu fiz? Eu criei um prêmio onde a pessoa ganhava duas coisas: um dia de cinema com a família, num cinema VIP lá com pipoca, com refrigerante, e levava a família toda, mas era no dia da folga dela e ao mesmo tempo tinha o dia da faxina na casa dela. Eu pagava uma faxineira para limpar a casa dela, de confiança minha, é claro, enquanto ela estava no cinema com a família. Tu tem noção da força que é isso e quanto custou isso para mim perto do era um prêmio que o valor dele não chegava a R$ 300 e ela tinha vendido, sei lá, 150.000. Então, assim, era descomunal a proporção de valor, mas a experiência nunca mais saiu da família dela, porque pós isso ela nunca tinha ido no cinema com os filhos. E aí os filhos começaram a pedir todos os meses para ir com a mãe, então gerou uma rotina familiar. Tudo isso é o resultado de uma eficiência que ela teve dentro de um desempenho e ela foi reconhecida, né? Exato. Ou seja, eu criei um movimento, criei uma ação, uma corrida de vendas, ou uma dinâmica, ou uma meta interna para ela. Ela alcançou o objetivo e foi foi reconhecida com uma viagem, com uma experiência. Foi reconhecido Não, como uma experiência não, que só foi a experiência correta, porque a gente sabia sim, você entendeu a a necessidade, a você dor, né. quis conhecer a dor, né, o que ela tinha de sonhos. Então, isso tudo só foi possível por causa dessa estratégia e de você ter se aberto a conhecer, né, aberto as portas para poder conhecer ela. E agora, ô Fabiano, uma das coisas que vem aqui na minha mente é justamente recentemente uma ação que nós fizemos. A gente tinha uma equipe que estava totalmente desmotivada, porque eles não estavam conseguindo alcançar a meta, e a gente criou uma corrida de vendas, criamos uma ação, e essa ação, ela fez com que a venda que estava caindo 70%, 50% no dia que a gente foi comunicado,
chegou a aumentar para 30%, para 40% de crescimento comparado ao ano anterior, após a implementação da ação, e a galera vibrando, gravando vídeo, Então, gritando. Ou seja, a gente criou, a gente viu que a equipe estava desmotivada por não estar atingindo um resultado que foi passado para elas. A gente fez a revisão da estratégia, criamos com eles uma dinâmica e, cara, foi brilhante, porque todo mundo comprou a briga, foi lá e deu resultado mas para a como que empresa. essa informação chegou na gente? Ah, a gente está em queda e a gente vai meter uma promoção aqui no meio do Natal para tentar recuperar o Natal. Lembra disso? Foi. A gente falou: não, 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 calma, calma, calma. Vamos pensar isso aí com calma, porque esse desespero de simplesmente dar desconto e promover nem sempre é a saída. Ah, vamos baixar a meta e vamos dar desconto. Lembra? Foram as duas coisas que chegaram pra gente, né? Vamos diminuir a meta e vamos. Não, não pode mexer na meta durante o mês de jeito nenhum, porque a meta é a meta. Se for mexer todo mês vão pedir para mexer, então não é sobre isso. Ou seja, não mexemos na meta, não fizemos promoção, mas usamos produtos iscas no marketing para trazer mais volume para dentro da loja, porque um dos problemas que a gente detectou, e aí que vem a análise dos números. Não basta só criar uma estratégia, né, Fabiola? Tem que ter um fundamento, né? Fundamento foi o que a gente fez, analisou os números. A gente percebeu que o volume estava caindo, né? Que o ticket médio não estava tão ruim e que a equipe estava no chão e o faturamento não estava alcançando a meta. O que a gente fez? Vamos trazer mais volume para corrigir o principal Ah, problema top demais. através das iscas, dos produtos iscas. E a equipe, como que nós vamos levantar a equipe? Aí a gente trouxe a corrida de vendas com estoura-balão, com dinheiro dentro, e aí entrou aquilo que tu falou aqui no Foi início. um torcendo pelo Movimento gera outro. movimento. O que a gente fez? Não basta só fazer a dinâmica. O que eu falei para a supervisora? Eu quero que tu filme todo mundo estourando balão, Você bote no mudou o grupo. marketing? Mudou a campanha de marketing? Só o produto isca, né, Legal. para trazer mais volume, e a campanha de venda interna que tracionou tudo. Aí eles começaram a se movimentar e era vinculado ao ticket médio. Então, o que aconteceu? Cada cliente que entrava, eles tinham que vender mais, porque só quando alcançava o ticket médio mais alto, estourava balão. E dentro do balão tinha prêmio de tudo que era valor. E eles começaram a ganhar 50 por dia, 100 por dia. E aí não parou mais, porque quando uma via a outra estourando balão e ganhando, e ela não, ela foi se movimentando. O que aconteceu? Então, essa empresa, ela conseguiu ali, aplicando essas ações que você está dizendo, ela conseguiu bater a meta dela, superando em torno de 10, 12% da meta que ela colocou. Né? Então, ela conseguiu superar a meta atingida. E, cara, isso daí é muito legal, porque. E é engraçado que quando a gente vai conversando, a gente vai falando. Tem empresários de fora que entram numa IC e falam assim, cara, vocês falam muito de estratégia, né? De marketing, de vendas, de dinâmica, de processos. Eu achava que era uma mentoria só de compras, né? A maioria fala assim, eu achava que vocês falavam só de compras, né? E é legal essa surpresa quando eles entram, porque eles são impactados assim com uma cachoeira de informações, de estratégias, né, para eles conseguirem aplicar na loja. Porque vamos comprar bem e depois não vamos vender bem? O que eu falo? O Maestria do Varejo, ele é um programa 100% focado na gestão de compras e estoque, mas eu não tenho como falar de compras sem falar de vendas. Uma coisa está ligada à outra. Então, quando você entra no Mais Cedo Varejo, a gente faz um diagnóstico da sua empresa, a gente entende quais são os seus objetivos, a gente monta um planejamento de metas para 12 meses e a gente identifica qual que vai ser a meta de estoque, qual que vai ser a meta de lucratividade, qual que vai ser a meta do seu planejamento de compras, qual que vai ser a meta de faturamento. Então, todas essas metas a gente vai analisando mês a mês o seu resultado e trazendo estratégias para que você consiga otimizar e melhorar os seus resultados dentro da loja. Hoje esse projeto, ele é um projeto de acompanhamento de 12 meses que eu fico, Fabiano e eu, do seu lado, trabalhando esses processos e trabalhando estratégias para você conseguir implementar na sua loja. Fora isso, a gente entrega uma super ferramenta que é o Power BI. É uma ferramenta que vai estar integrada com o teu RP, trazendo informações para você ali, para que você consiga na palma da sua mão acessar o seu estoque, acessar qual é o fornecedor que te dá mais lucro, menos lucro, qual é o produto que está girando mais, que está girando menos,
como que está a cobertura de estoque da sua loja, como que está a curva ABC de vendas, a curva ABC de lucratividade, a curva ABC de fornecedores, ou seja, é um BI completo para você conseguir assumir a gestão da sua loja. Se você quer ter uma experiência de fazer um diagnóstico, entender como é que está hoje a situação da sua empresa e identificar lá pontos de melhoria da sua operação, eu quero fazer um convite para você fazer uma aplicação agora mesmo, clicando no link aqui abaixo desse podcast, onde a gente vai marcar uma reunião com você e o meu especialista vai diagnosticar a sua empresa e entregar para você um plano prático para você executar hoje mesmo na sua loja. Combinado? Então vai lá, faz a aplicação aí e fazendo sentido para você, a gente vai estar aqui, quem sabe, né, num próximo episódio compartilhando o seu caso como case, né? Estamos prontos para ajudar todo mundo que quiser ser ajudado, né? Quem quiser correr com a gente, corre. Quem quiser andar, anda, mas cada um no seu ritmo. Isso também tem dentro da mentoria, né? Fábio, mas eu queria saber, dentro de tudo isso que a gente conversou hoje, sobre gestão de pessoas, sobre funcionários, sobre estratégias, que reflexão que ficou para ti de tudo isso, cara? O que tu sente de tudo isso? Cara, tudo que a gente estava falando aqui, eu fiquei pensando bem, né? O que poderia fazer se conectar mais, né? A gente sempre traz esse momento de fazer uma analogia bíblica, né, com a experiência do varejo, do dia a dia para dentro da Bíblia. E o que eu me lembrei no meio da nossa conversa foi daquela passagem, né, que Moisés está tirando o povo do Egito. E só que Moisés, ele era uma pessoa estrategista. Moisés, ele era o estrategista, só que ele tinha uma dificuldade muito grande de se comunicar. E foi quando ele trouxe Arão para o lado dele, e aí Arão começou a ser a voz de Moisés para o povo. Então, toda vez que o povo ficava desmotivado, toda vez que o povo ficava incrédulo, toda vez que eles baixavam a guarda, Arão era a voz que chegava até o povo para conseguir fazer com que eles acreditassem, para fazer com que eles se conectassem de novo com o objetivo principal. Então, eu vejo que aqui, trazendo para o nosso dia a dia, não é diferente, né? Então, a gente precisa ter ali uma pessoa, né? Se você é o estrategista do teu negócio, se você tem uma dificuldade de se comunicar com a sua equipe, quem está do teu lado, que tem essa voz, que tem essa conexão com o seu time, que possa trazer, né? Receber esse choque de cultura e transmitir para a sua equipe. Senhor, arrepiei aqui com essa, até porque eu estava me lembrando que Moisés era meio gago, meio fanho, na Bíblia fala isso, né? E aí quando ele recebeu isso de Deus, ele falou, como que eu vou me comunicar? Eu não consigo nem, eu sei nem falar direito, não consigo nem falar direito. Ou seja, você que é empresário, que é dono da empresa, você não precisa ser o melhor comunicador, o melhor vendedor, você precisa ser o melhor gestor, né, Fábio? Exato. E se cercar de pessoas boas que façam a função que você não é bom. Isso a gente falou em outros episódios e vamos reforçar aqui. E essa história de Moisés trouxe é sobre isso, né? É sobre trazer outras pessoas pro teu lado que te levam pro teu objetivo, né? Show. Muito bom, bom demais, mesmo, parceiro. Galera, foi uma honra estar com vocês aqui. Mais um episódio, chegamos ao fim. Eu sei que vocês ficaram tristes, eu sei. Mas, não esqueçam de se fez tudo isso daqui sentido para vocês, deixa o seu curtir, isso é extremamente importante. Nós estamos aqui, né, a um sol de 35 graus em Florianópolis. O ar-condicionado não tá dando conta. Se bem que o produtor botou aí 17 graus, nós tá lá 19, nós estamos bem aqui lá fora, tá fervendo, né? Se aqui eu tô quentinho, imagina lá fora. Então assim, vai lá, gente, tenha um pouquinho de compaixão, deixa esse curtir, deixa esse like e não se esqueça de nos acompanhar no YouTube, @Maestria do Varejo, no Instagram fabio.arrudaoficial e nas plataformas de streams @falamaestro. Fabiano, muito obrigado. Até a próxima, amigo. Tamo Valeu, junto. pessoal. Até mais. Tchau, tchau.